Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 19 do módulo 2, Zero de Funções. E a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada, o exemplo que a gente fez da aula passada, que a gente estava explorando diferentes funções de iteração a partir do método do ponto fixo, lá para um exemplo lá específico. Então, se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui, veja lá. Eu queria, então, nessa continuidade, pessoal, falar o seguinte: o que a gente vai fazer? A gente, além do gráfico, a gente vai colocar algumas comandos, passos, digamos assim, para ver o que acontece, tá certo? Se a gente utilizar a primeira função iterativa ou a segunda função iterativa. E a gente já vê aqui que a gente já vai ter problemas na primeira função iterativa, tá? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu passar então para dividir a tela. Vamos dividir a tela aqui, tá? Lembrando aí que eu vou ter a expressão da função iterativa está dada aqui. Então eu vou dividir a tela agora, para a gente poder... Aqui já está aberto o meu Google Colab, esse código vai estar na descrição do vídeo, tá? E eu vou aproveitar o código da aula passada, que também vai estar na descrição do vídeo. Então, se você quiser, pode copiar e colar o código da aula passada, como eu vou fazer, e a partir deste código, aí sim nós vamos construir. O que mesmo, pessoal? Nós vamos construir os passos que serão dados em função dessas funções iterativas aqui, tá, pessoal? A função 1 e a função 2. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir aqui, deixa eu só ver é isso. Então eu vou botar aqui no meio do código, antes das figuras, eu vou fazer o seguinte, ó. Print função V1, que é a função iterativa 1. O ponto inicial nosso, pessoal, que a gente vai dar é o ponto 1,5. Então esse ponto 1,5 está próximo de uma determinada raiz aqui, que é entre 2 e 3. Tá? E a gente vai ver o comportamento para o caso da função 1. Né? Isso aqui vai ficar como i em range de 0 a 5, print de x, vou botar vírgula, e x de k. X de k, isso aqui é a função iterativa agora, hein, pessoal? Igual a v de 1, x de k. Pronto, acabou, a gente fez um for. Por que a gente fez um for? Porque a gente quer fazer 5 iterações, começando no 0 e indo até o valor 4. Tá? Agora, o outro código, pessoal, é idêntico a esse. Né? Eu posso fazer como? Eu venho aqui, copiei e colei, V2, pronto. Ó. Então está aqui a nossa segunda função iterativa. Ele vai mostrar o que acontece, né, a cada passo. É só mandar rodar agora. Ó. Vamos ver? Ele está alocando ali, ok, perfeito, conectou no servidor da Google, legal, ótimo. E produziu aqui, ó, tá vendo? Então você tem a função 1. Comecei no x0 igual a 1,5. Depois foi para 3,75. Depois foi para um valor negativo. Então você já percebe ali, pessoal, que ele estava aqui no e-mail, ele estava próximo da raiz, que é justamente aqui, ó, na interseção do azulzinho com o vermelho. Mas ele de repente foi para 3,75, depois foi para um valor negativo, muito negativo. Continuou indo negativo e se perdeu, foi embora. Agora, a segunda função iterativa, que é a pretinha aqui, pessoal, você deu o valor 1,5 aqui mais ou menos. Aí ela falou, ó, vai para 2 e pouquinho. Tá indo bem. Foi para 2,12. Aí ela falou, ó, na verdade é um pouquinho menos. Né? 1,96, depois 2. Depois 1,99. Quer dizer, ele está tentando se achar ali, né? Mas só que ele não se perdeu como esse aqui, que foi para menos 3.475. Aqui claramente essa primeira função iterativa, a função iterativa aqui que é correspondente a φ1 igual a φ1 de x igual a 6 menos x ao quadrado, ela não vai me dar a raiz, pessoal. Esse é o ponto importante. Então, o que eu queria passar para vocês? Quando a gente vai tratar do método ponto fixo, eu tenho mais de uma opção de função iterativa. E dependendo da escolha que eu faço, eu posso ter problemas. Tá? E aí o que acontece?
Aí que é a importância da gente estudar os métodos numéricos do ponto de vista matemático, do ponto de vista de prova de convergência, ou das condições de convergência. Porque senão a gente vai ficar perdido aqui. Bom, e que escolha que eu faço? Jogo uma moeda? Não. Então, na próxima aula, a gente vai explorar melhor essas questões de condições de convergência do método ponto fixo e vocês vão entender por que acontece esse comportamento aqui. Aqui a gente vai fornecer um arcabouço matemático teórico que justifica essa questão, esse comportamento aqui, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e de compartilhar com seus colegas para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Obrigado e até a próxima aula, então. Vejo vocês lá, hein, pessoal. Tchau.